Olá, amigos da Vitrine do Giba. Estamos hoje com uma entrevista com Homero Odisseu Massuto. O Homero produziu uma dissertação na Faculdade Casper Libero, dissertação de mestrado, chamada A Saga Star Wars como Produto Midiático, o Consumo como Experiência. E ele vai nos contar um pouquinho sobre essa história, sobre a montagem do seu trabalho e um pouco sobre essa saga maravilhosa do cinema mundial. E vamos falar também um pouco de George Lucas, que hoje, dia 14 de maio, completa 76 anos de idade, ok? Espero que vocês gostem da entrevista, continuem dando joinha, se inscrevendo no nosso canal, mandando as sugestões. Espero que esse bate-papo que nós fizemos hoje aqui nessas condições complicadas, em tempos de pandemia, espero que vocês gostem, ok? A força. Então, amigos e amigas da Vitrine do Giba, estamos hoje com a entrevista com Homero Odisseu Massuto, né, que tem uma pesquisa muito boa, uma dissertação feita na Faculdade de Casper Libero sobre a saga de Star Wars, principalmente sobre o primeiro episódio de Star Wars, e discutindo um pouco da obra do George Lucas. Aproveitando que hoje é 14 de maio, né, e é a data de nascimento do George Lucas, certo? Hoje ele completa 76 anos, ele que nasceu em Alberta, nos Estados Unidos, George Walton Lucas Jr., que tem uma trajetória impressionante na cinematografia, né? Principalmente com as duas sagas, né? Do Indiana Jones e de Star Wars, mas alguns outros filmes, como a gente está até aqui na antessala, nós estávamos conversando, né? Filmes como Labirinto, Willow, né? Labirinto, que tinha a presença musical muito forte, a presença do nosso roqueiro, né? David Bowie, certo? Bowie. David Bowie. Antes de entrar nas questões da sua dissertação, o que te levou, quem é o Homero, você podia depois falar um pouquinho mais sobre isso? E só te atrapalhando um pouquinho, não vamos esquecer da Jennifer Connelly, né? Lá no começo de carreira, a menina, a belíssima Jennifer, né? A atriz que tem muitos filmes, mas eu acho ela muito talentosa. Acho que Contracena com o David no Labirinto. No Labirinto, exatamente. Filme magnífico que vou colocar aí as pessoas que quiserem assistir depois. Então, e o Lucas é só produtor, né? É o único. Né? Na verdade, eu acho que o Lucas ele trabalhou mais como diretor e produtor do que. Em Star Wars, né? Em Star Wars ele foi muito. Dirigiu, né? Um pouquinho mais, American Graffiti. Isso. Né? Acho que essas que é as presenças. Bom, vamos lá. Quem é Homero Odisseu Massuto? Já todo mundo começa perguntando pelo nome, o porquê do nome, né? E o porquê de fazer a dissertação chamada Star Wars como produto midiático, né? Como produto midiático, consumo como experiência. É isso? Isso. Né? Você foi orientado pelo grande professor Cláudio, né? Fera, uma grande fera. Nossa. Cláudio, nosso parceirão, ele. Parceirão aí, que a gente vai falar posteriormente. Muito bem, vamos lá, Homero. Fala um pouco dessa trajetória. Bom, eu, né, lá nos anos 2013, 2012, já pensava em fazer o mestrado, ainda não tinha um rumo, né? E a coisa foi amadurecendo e conversando com os amigos, chegando em 2014, eu comecei a pensar na ideia. Nessa época eu estava mais voltado para dar aula de marketing, né? Eu estava dando aula de marketing, então eu tinha pensado inicialmente em alguma coisa nesse sentido. Daí um pouco do subtítulo Consumo como Experiência até, né? No ano 2015 eu decidi fazer a prova da Casper, então fiz e passei, fui aprovado.
A ideia inicial era trabalhar um conceito de loja temática, né? E no caso, uma hamburgueria, que tinha, por coincidência, essa temática do Star Wars, né? Que é uma saga que marcou muito a minha infância. Quando ela estreou no Brasil, eu tinha 10 anos de idade, em 1978, então depõe a idade da gente, mas é, é A bacana sua falar. formação é na área de Publicidade, publicidade. publicidade, né? E sou publicitário de formação, aí fiz a pós em marketing, né? Fiz uma pós em educação profissionalizante também. E aí agora o mestrado em comunicação, né? Voltando para a área original, a área de origem, que eu tanto gosto, né? E então, é aquilo que eu falei, Star Wars marcou muito a minha infância, né? Inclusive, foi um filme que eu assisti antes de derrubarem o Cine República, né? Se eu não me engano, eu acho que deve ter sido até o último filme que passou no República, antes dele virar a estação do metrô, Estação do né? metrô. Né? Exatamente. E eu lembro bem disso. Assisti várias vezes com meu pai. Eu fiz meu pai me levar várias vezes para ver Star Wars. Perdi a conta de o primeiro, né, que hoje é conhecido como Uma Nova Esperança. E isso ficou marcado e acabou, né, entrando no projeto da dissertação de mestrado. Mas o que, que aconteceu? No final das contas, tomou um outro rumo. Por uma série de questões, né? E, inclusive a hamburgueria acabou mudando por questões de direitos autorais, né? Ela não usava, não pagava os direitos autorais, me parece, teve Sim. problemas com a Disney, mudou todo o perfil e aí fugiu daquilo que a gente pensou inicialmente. E aí nas conversas, né, de orientação, foi que decidimos finalmente, vamos trabalhar em cima da saga, vamos ver o que, que ela diz, o que, que ela traz, essa história do consumo, né, os produtos midiáticos, ela é um produto midiático, mas associado a produtos não midiáticos, como brinquedos, bonecos, jogos, né, o que, que a gente pode trabalhar nisso? E aí tomou esse rumo, né, de falar o consumo como experiência, né? Hoje Star Wars é parque temático. Na época do início da dissertação ele era um projeto, hoje ele é uma realidade. Então a gente eu acabei nem abordando tanto, né? Porque ele era só um projeto, mas eu cito lá, né? Certo. E aí a gente Não, fala sobre indústria cultural, cultura de massas, a questão do mito, né? E assim por diante. Foi isso que a gente trabalhou na dissertação. Eu né? falo a gente porque é, a É sempre dissertação um é minha, trabalho mas a com orientação ajuda muito a gente trilhar os caminhos, né? E o processo. finalizar O o processo de processo. orientação é muito importante para isso, para E é muito acertar, rico. parar arestas. É. E ele é muito rico também. É uma troca rica de conhecimentos, né? Mero, você começa o seu trabalho falando muito da influência do Flash Gordon da minha infância, Isso. a obra do George Lucas. O que é É. isso? O que é essa influência? Essa influência é porque o Lucas, inicialmente, ele fã de ficção, ele queria fazer um filme do Flash Gordon, né? O sonho dele era fazer um filme do Flash Gordon. Tanto é que a abertura de Star Wars, aquele letreiro colorido, né? Na verdade em amarelo, se eu bem me lembro agora, né? Em alguns episódios, descendo, né? Ele é muito semelhante à abertura dos episódios do Flash Gordon, dos anos 30, 40, né? E o Lucas não conseguiu dirigir Flash Gordon. E é até engraçado porque depois, em 1980, existiu uma adaptação com a trilha sonora do Queen, né? Exato. Do Flash Isso Gordon, mas o influenciou. Lucas não teve participação nenhuma para azar dele, que era um sonho dele de infância. Então ele criou a saga Star Wars pensando muito na, naquela referência que ele tinha do Flash Gordon. E aí, lógico, acrescentando outras referências, né? Em termos de mitos, em termos de vestuário,
A gente lembra muito a roupa dos oficiais, né, do Império, lembrando a roupa dos soldados japoneses, com um toque de roupa dos soldados nazistas da Segunda Guerra, né? Os capacetes que lembram um pouco aquela coisa do samurai, a própria cultura dos Jedis e dos Siths, que tem algo de, vamos dizer, oriental aí, né? Isso, é. Então, ele vai acrescentando isso na saga. Mas o Flash Gordon era uma referência muito importante para ele. Né? Tá. Uma outra referência que você faz aí teu trabalho é bem consistente nisso, e eu acho muito interessante, que me lembrou, eu tenho até aqui uma obra que preciso reler, né, do Campbell, né, Ah, que é o herói de faces. a questão do... Eu tenho o poder do mito e tenho também o herói em faces, né, É. Que é a questão do mito, né, a discussão do mito, né, principalmente da mitologia como um todo, do monomito, né, que você E fala. o monomito, a trajetória do herói, né? Que, na verdade, me parece, isso eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, ser uma esquematização Isso ela muito é. que perfeita, né? Uma mandala, vamos até pensar assim, né? Porque é pensado como uma começo, meio e fim, então como se fosse uma mandala da trajetória, né? Da narrativa mitológica, né? Isso. E você retrata isso. Fala um pouquinho dessa influência. Depois podemos falar dessa influência, até de curiosidades, mas aí a Claro, maioria claro. das pessoas já sabem do contato que o Campbell teve com Jorge Lucas, até para depois sair esse livro aqui, que é O Poder do Mito, né? Que essa E é um entrevista que conjunto foi de entrevistas, né? entrevistas que foi, se eu não me engano, produzido Foi pelo Lucas. pelo É. Lucas. Né? Ele não entrevistou, foi um outro jornalista, mas ele foi, inclusive, me parece que foi feito na residência, na fazenda acho que do Lucas, se não me engano, uma coisa assim. Isso, na Fazenda Skywalker. É, É interessante essa história do poder do mito, perdão, do herói de Mil Faces no conceito de Star Wars, porque muita gente acha que o Campbell trabalhou como consultor do Lucas, e na verdade isso não aconteceu. O Lucas conheceu pessoalmente o Campbell e convidou o Campbell para assistir os seus filmes depois da trilogia pronta, né? Pelo menos é essa referência que eu achei durante o meu processo de pesquisa. E foi durante esse final de semana que o Campbell passou na Fazenda Skywalker assistindo aos 3 filmes, que ele teve o insight de perceber que o Lucas tinha usado elementos da sua obra, né? Ali na construção da saga. E o Lucas chamou o Campbell, fez esse convite porque queria que o Campbell visse isso realmente, né? Tivesse essa percepção que o Lucas ele leu muito, ele buscou muitas referências literárias para poder construir a saga. Foram vários roteiros que foram descartados, né? E assim por diante. Então, ali firmou-se uma grande amizade, inclusive, a ponto de ter sido produzido O Poder do Mito, livro e as entrevistas, uma espécie de a entrevista série, né? documentário, né? A série documentário entrevistas, que é fantástica, né? Em que o Campbell trabalha todos os conceitos da mitologia ali. E essa história da trajetória do herói, que está no livro O Herói de Mil Faces, ela acabou se tornando meio que importante para Hollywood depois, né? Inclusive a Disney tem um manual interno de produção de histórias, né? Eu me esqueci o nome agora, no momento, eu acho que é o manual Voight que eles chamam, alguma coisa desse sentido, eu não vou lembrar bem agora, mas ele é baseado nesse conceito da trajetória do herói, né? Então é curioso como a saga Star Wars, a criação do conceito de blockbuster, né? Que começa ali com Tubarão, né? Do Spielberg, mas eles são muito amigos, né? Spielberg, Trabalharam juntos em Lucas, algumas situações, é, né? Acho que exatamente. alguns filmes trabalharam juntos. Sim, no caso Indiana Jones, né? Indiana Jones.
escrito e produzido pelo Lucas, dirigido pelo Spielberg. Então, o conceito Dois de gênios. é, Dois gênios podem se conversar, né? aliás, três, né? Porque eles são muito amigos do Coppola, Tá, é né? verdade. Então, e o Lucas chegou a consultar o Coppola durante o Francis Ford Coppola, Poderoso Chefão, né? Apocalipse Now, entre outros filmes importantes aí da história do cinema. Chegou a mostrar alguns roteiros de Star Wars para o Coppola, né? Que deu alguns palpites e tudo mais. Então, voltando ao Campbell, o Campbell acaba sendo referência para o Lucas. Essa estrutura acaba virando uma referência para as histórias de aventura, mitologia e ficção em Hollywood. Ela é muito utilizada hoje, né? Nas séries que estão em moda também, né? A gente pegar essas séries que estão nos streamings aí, você percebe que tem esse ciclo ali ocorrendo. É lógico que com o passar dos anos foram se criando ali algumas pequenas modificações, né? Mas está ali, o conceito do Campbell, né, de trabalhar aquela trajetória de o herói relutante que é levado por um desafio, encontra um mentor, encontra o antagonista, né? Muitas vezes tem a musa inspiradora, outras vezes não, aí depende muito da história, e aí ele sofre uma morte heróica e ressurge das cinzas como uma fênix e tem a sua redenção, né? Para encerrar o ciclo. Na verdade, não encerrar é recomeçar, talvez, né? Porque dá a ideia lá que é um eterno recomeço, é uma coisa meio nietzschiana, aí, né? Que é um eterno recomeço, né? Você É, vai, volta, então, assim, por isso que a ideia da mandala, né? Desse, isso, geralmente está representado numa esfera, né? Uma isso. coisa circular. Né? Uma outra referência que você usa muito, aí já aproveitando para, né? É a questão do Morin, né? Ah, sim, Do Mohan. sincretismo, do sincretismo. Fala um pouquinho como é que esse sincretismo Eu está acho que presente na obra. até do Mohan tem uma coisa que eu poderia ter usado mais e eu acho muito interessante é a ideia dos olimpianos, dos Sim, novos olimpianos, né? Que vai os heróis, né? os heróis, né? Quem são os nossos heróis hoje? E os novos olimpianos que o Mohan lá fala das celebridades de Hollywood, depois os esportistas, alguns políticos, né? Essa parte a gente devia pular, mas tudo bem, né? E hoje os influencers, né? Talvez sejam os novos olimpianos da contemporaneidade. Eu não gostaria de pensar isso, mas demandaria mais estudo, né? Se não são eles, e continuam sendo os esportistas, continuam sendo as celebridades, mas agora a gente tem as figuras da internet também participando desse modelo. Então eu acho que encaixa bem dentro do conceito de Star Wars, por ter virado um blockbuster, por ter arregimentado muitos fãs que produzem histórias, produzem curtas-metragens de ficção, né? E essa coisa do olimpiano é isso, do culto, do cultuar, né? Então é algo que eu talvez poderia ter até trabalhado um pouquinho mais, né? Quem sabe você já possa fazer um outro trabalho É, mais adiante sei. sobre isso. Né? Quem Mas sabe que seja é, um fato. Antes de a gente entrar a gente agora vai começar a entrar nessa coisa que você falou da indústria cultural e tal, mas você também usa uma referência contemporânea, que é a Noemi Camp, né? Sobre marcas, né? sim, aí nós vamos para o lado do consumo, né? Consumo. Do Então, fala um pouquinho consumo, da experiência, porque é aquele conceito mercadológico e de marketing que aponta que as marcas têm que, de alguma maneira, propiciar uma experiência memorável, né, para os seus consumidores. a referência E, que você usa ali é da Naomi e Klein, né? a Naomi Klein, ela é muito crítica a essa ideia, né? Ela mostra isso de uma maneira mais crítica,
né? Como isso gera o consumismo, como isso gera, de certa forma, uma exploração e assim por diante. Então, eu acho que tem esse lado mais crítico também, né? Porque você construiu uma marca forte, né? Você constrói a marca Star Wars, uma marca reconhecida mundialmente, tá? Ela é usada das mais diversas formas. E ela explora-se essa imagem de marca até em manifestações políticas, né? Então, a Naomi Klein, ela aponta essas coisas da, da, de ir para a cultura popular mesmo, de ir para a rua, para o Cultura street, pop. pro Cultura pop, pop, né? é cultura Cultura pop pop. mesmo. E você tem lá uma pichação em Londres, um policial vestido como um Stormtrooper, né? Um soldado imperial. E aí é lá uma crítica à violência policial. Então, como as marcas, elas acabam sendo trabalhadas, pelas pessoas, né? E se transformam aí dentro do processo. Tem um lado da exploração da marca pela empresa para gerar consumo, mas também tem esse outro lado de que ela é apropriada, né, não só pelos fãs, mas pela cultura popular, no sentido de popular mesmo, de virar uma pichação, virar um grafite, melhor dizendo, virar um personagem de cosplay no meio de um protesto político. E aí uma coisa maluca, na Turquia aconteceu isso, e foi por acaso, mas aconteceu. O rapaz estava vestido de Darth Vader, que é uma figura emblemática dentro de Star Wars, apesar de ele passar por todo um processo de redenção, mas ele é o vilão, né? Inicialmente Exato. ele é o vilão. Ele representa a repressão, o império, né? No primeiro momento ali, né? Antes da redenção. Ele é o mal. E estava ocorrendo uma manifestação, agora eu não me lembro se era em Istambul, pró-democracia, e acabam arrastando essa figura que estava de passagem por acaso no lugar para participar do processo em pró-democracia. Então, o Darth Vader acaba indo na frente pedindo democracia. Então, olha só que coisa maluca acontece com uma marca, né? Nesse sentido de ser utilizada de outras maneiras, além do consumo. E não deixa de ser uma experiência de consumo também, né? Diferente de você estar comprando, mas consumindo no sentido ali de usar mesmo, né? O personagem, a figura, né? E a ideia. E, basicamente, a ideia em si, né? A Acho que ideia em isso, si. a ideia em É. si. Voltando um pouquinho para essa questão do Star Wars, você fala em determinado momento essa questão que acho que o Lucas fala que ele gostava de faroeste, né? E que parece Isso. alguma coisa, lembra muito um filme do John, acho que do John Ford, se não me engano, me lembro o nome do filme Ford, que você ele gostava muito de Kurosawa, é, né? Então você tem ali referências a Kurosawa, em especial a Fortaleza Escondida, que é uma daquelas pérolas do Kurosawa, onde você tem dois mendigos que poderiam ser associados aos dois robôs. Você tem a princesa, né? Você tem todos esses elementos que você acaba enxergando em Star Wars. E você não é um faroeste também, né? A é figura isso que eu do, ia falar. do Han Solo, contrabandista, pistoleiro, né? É bem o primeiro filme se passa num bom pedaço num planeta desértico que remete um pouco a essa coisa do faroeste, né? Então é Um bang bang do um bang século XX, bang do século XX, o bang bang do século XX, né? que se estende até o século XXI, né? Você fala, né, já lá no começo, isso foi em 2015, quando você fez a dissertação, você apresentou em 2015, Não, fechou? 2017. Eu comecei em 2015, 2 anos, 2017 quando eu fecho. Você fala de todo esse processo da venda, né, vamos dizer, da franquia É, dele, da Lucasfilm, né, filme para Disney. para Disney. Fala um pouquinho sobre esse processo, né, É, no momento em que você estudou. esse processo, ele é um processo que o Lucas acaba
talvez um momento de cansaço, já querendo se desligar um pouco, fazer outras coisas, com muito dinheiro no bolso e um pouquinho mais, né, com a oferta da Disney, acaba passando a franquia para o mainstream aí do Pato Donald, né? Se eu não me engano, foram 4 bilhões de dólares a compra da marca, porque a Disney ela percebeu a mina de ouro que é Star Wars, né? Star Wars não é só os filmes. Star Wars é todo um merchandising, é todo os produtos não midiáticos, que eu falo, os produtos não midiáticos, né? O que são esses produtos não midiáticos que eu costumo falar, brincar até? É tudo que ela vende associado à marca. Camiseta, caderno, videogame, livros, história em quadrinhos, né? A história em quadrinhos aí já vai para o lado da mídia, tudo bem, mas acaba expandindo. Então, o Ela interesse da potencializa. a Disney é a maior especialista em vender produtos não midiáticos, em licenciamento. Pronto, essa é a Isso, palavra que interessa a nós, né? E ela licenciamento. sabe que Star Wars, em termos de licenciamento, é uma mina de ouro muito maior do que a bilheteria de cinema, né? Porque a bilheteria de cinema ela é aquela coisa perene que vai. O filme saiu, vai para o streaming, vai para o home. Né, ainda tem, né, o DVD, o Blu-ray, mas o que interessa não é isso para Disney. Quer dizer, interessa sim, obviamente. Mas o que interessa para eles é o que eles podem vender depois. Eles Continuar podem vendendo. faturar com a Inclusive marca. parque temático, né? O parque temático, o cruzeiro marítimo que existe, né? Agora não mais por causa da pandemia, mas enfim, né? Mesmo o temático diz que é fascinante, né? É fascinante. Diz que é É, fascinante quem lá esteve, né? Então uma é. coisa interessante. Um outro personagem que você usa, eu quero saber como é que você usou, como você fez esse cruzamento, que é um teórico, vamos dizer assim, né? Que é o Debord. Como que o Debord entra nessa história de analisar o É, Star o Wars? Debord é interessante, né? Porque a questão da imagem, né? A utilização forte da imagem, a sociedade do espetáculo trabalha muito esse conceito, né? Me corrija se eu estiver enganado, que você entende muito mais de Debord do que, do que eu, né? Mas essa coisa da imagem, da espetacularização e do consumo, eu enxerguei que Debord estaria ali também, né, dentro do conceito e encaixaria na dissertação naquele momento, né? Muito mais pelo lado dessa coisa da imagem mesmo, que Star Wars ela acaba sendo essa coisa da espetacular, né? Não espetacular, que a gente costuma dizer espetacular em outro sentido. O sentido debordiano é mais, né, do talvez o político, social e essa questão de usar a imagem, né? Então Uhum, vou por esse lado, é um pouco pensando nisso, né? certo. Essa coisa também do espetáculo mesmo, né? Enquanto um produto, né? Enquanto Um produto isso. e inclusive brincando um pouquinho com Marx para colocar o fio na espinha aí que Marx virou uma palavra meio proibida, né? A Isso. história do fetiche da mercadoria. Se a gente pensar em fetiche como um objeto de culto, né? O que é o fetiche, se não talvez um objeto de culto? É lógico que Marx falava em termos de produção e quando ele pensava o produto como fetiche, o fetiche da mercadoria era aquilo que o trabalhador estava produzindo, né? Hoje a gente tem uma relação de consumo muito mais forte, em consumo com a imagem, que não deixa de ser algo relacionado ao fetiche também dessa mercadoria. Star Wars virou uma mercadoria. Ele é uma mercadoria, né? E existe um fetiche por essa mercadoria, por quem cultua a marca Star Wars. Os fãs são extremamente fanáticos, né? E para Eles isso, cobram, eles criticam, eles participam, e com as redes sociais isso, perdão, melhor dizendo, hoje com as redes sociais isso potencializou de uma maneira
né, que a Disney, inclusive, sentiu recentemente, né, Por com os quê? dois últimos filmes. Tá. Né? Que você vê esse futuro agora, depois desse último filme? Qual que é as perspectivas da marca? Como Então, você vê? eu acho que talvez seja um pouco cedo para falar em desgaste, mas houve um desgaste sim, porque os dois últimos filmes não agradaram tanto, né? Não fizeram a bilheteria que era esperada e não deu o retorno pós-bilheteria, talvez, que era esperado. Tá dando retorno, obviamente, o parque está lotado, mas a Disney sempre quer mais, né? Então eles estão aventando a hipótese de outras histórias, né? Talvez em outro momento do tempo da saga Star Wars, voltando 200 a 1000 anos no tempo, ou algo que ocorra na mesma época, mas em outra parte da galáxia, com novos personagens. Tem uma série criada para o streaming da Disney que está fazendo sucesso, que é o Mandalorian, né? Tem o Baby Yoda, então está fazendo muito sucesso. Mas a Disney sentiu. Tanto sentiu que recentemente entrou em contato com o Lucas, sugerindo que o Lucas voltasse a ser um consultor da Disney para a saga. O Lucas falou que topava, desde que ele tivesse controle total Da produção. da produção. E aí a Disney, nesse primeiro momento, recuou. Então eles fizeram um recuo tático aí para analisar essa contraproposta do Lucas. Não sei se ele vai voltar com 76 anos, né? Se ele ainda tem paciência para isso. Ele gosta muito da criação dele, né? Pode ser que ele volte, ele ainda é um ativo, lúcido, né? Mas não sei, vamos aguardar. Não sei se a Disney vai querer abrir mão do controle. A Disney ela precisa dessa coisa do controle, eles controlam, né? Então é complicado para eles. Vamos aguardar. Legal, Né, Homero. é uma interrogação o futuro da saga, para falar a verdade. Tem algumas coisas interessantes e legais acontecendo, como eu falei, o Mandaloriano. Terminou agora o desenho animado The Clone Wars, né? Ou está terminando, sétima temporada. Tá fazendo sucesso, tá indo bem. Vamos ver. Vamos aguardar, né? Homero, a gente tem um tempo, né? Não dá para a gente falar muito, É. mas nós já tocamos no básico, né, da estrutura do seu estudo, né? Vamos finalizar aí com umas perspectivas que você tem, Mas né? antes de finalizar, não vamos esquecer de falar de Willow. A gente não Ah, tá tá, o falando de Ivo. Willow. O divertido Willow lá né, que o Lucas produziu. Você sabe, antes de falar do Willow, que uma coisa que me chamou a atenção no Lucas, George Lucas, é que ele tem um monte de telas, né, de gravuras de um cidadão americano chamado Norman Rockwell, né? É, Norman. E são é um cara que ilustrava a realidade americana com uma perfeição. Parece que ele estava tirando fotos. Você vê, interessante. ele desenha como se estivesse tirando fotos da realidade. É uma coisa muito impressionante. Vamos dizer, até pós-moderno, vamos dizer assim, né? Um cara impressionante. E uma coisa que marcou, olhando a história do George Lucas, que ele tem quase todas as obras do. É um Né? colecionador. Né? Colecionador, ele tem um museu, né? Ele É, tem um museu, é um filantropo hoje, né? Tem uma isso. dedica dinheiro, distribui dinheiro aí para várias situações nos Estados Unidos, para sua, não sei se é Fundação, instituto, né? como é que é a Isso. fundação, né, que ele tem, né? Deve ser. Então, vamos falar um pouco do Willow, que você disse que, de certa forma, volta à questão do herói antigo, né, aquela coisa. Então, o Willow tem um pouco isso. Inclusive, na época, a crítica de cinema, eu me lembro bem, é, pegou num ponto, eu não sei, porque eles, talvez pela figura, né, do vilão que se vestia com uma armadura de preta, então toda escura, com um capacete lá, eles falavam que era uma releitura do Darth Vader, que o Lucas não estaria sendo criativo, porque ele estava pegando, de certa forma, elementos de Star Wars e jogando para um passado lá, uma Idade Média
mágica, com criaturas e tudo mais, né? Pode ser, não sei. É um filme infantil, né? Pouca gente lembra, mas é um filme gostosinho de assistir. Tem um dos atores é um anão, né? Fala-se muito no anão que teve em Game of Thrones, que fez muito sucesso, mas o Willow estava lá no cinema naquela época, é o personagem central. O rapaz que seria o herói, né? O cavaleiro é meio que uma mistura de Han Solo, talvez, meio, né? Saltimbanco lá, alguma coisa do tipo, eu não me lembro bem agora, enfim. E eu acho que é o Val Kilmer, tá? Depois a gente precisa consultar isso para ter certeza. Mas ele, de certa forma, retoma essa questão da trajetória do herói, de fazer um ciclo e tudo mais. Porque já é o período pós-Star Wars, pós-Retorno de Jedi, né? O Império Contra-Ataca, em que esses conceitos já estão mais sedimentados em Hollywood. O Lucas é produtor. O diretor é o mesmo daquele do Pato, da É o Ron aventura do Howard, Pato. né? Isso. É outro que depois se tornou amigo do Lucas, né? Porque o Ron Howard dirige o Willow, mas eu acho que dirige mais alguma coisa que o Lucas produz, se eu não me engano. Que eu não estou lembrado agora também, mas tem isso. O Deve Lucas é um dirigir, né? grande produtor, né? Tá lá nas grandes obras de ele e o amigo Spielberg, né? Tubarão, aí no o lado o Spielberg com Tubarão, depois tem Contatos Imediatos, né? O Spielberg, aí saga Star Wars, Lucas e Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones, Lucas e Spielberg. Então eles são muito parceiros, muito contemporâneos, são amigos até hoje, né? É bem bacana isso. Então não dava para esquecer o Willow, né? Não, legal. Então vamos lá, para fechar essa história, quais as perspectivas que você encontra, né? E se talvez dessas variações pode surgir alguma coisa nova dentro desse universo que possa ser uma nova franquia Pode ser. derivada? Que você fala dos artigos derivados, né? Vamos dizer, dos É subprodutos, né? subprodutos. Eu tenho até um livro aqui que é subproduto, né? Por exemplo, isso aqui é um subproduto, né? Sim, exatamente. Eu tenho um Esse subproduto, inclusive, deve virar série, né? A ideia é que a história do Kenobi vire série, como é o Mandaloriano, que é um subproduto, um spin-off, né? Que está fazendo sucesso. Eu acho que a Disney talvez vá atender um anseio dos fãs, que é voltar no passado da saga, antes da família Skywalker. Lá atrás, quando os Jedi enfrentavam Siths, né? E voltar a ter essa figura do embate entre o bem e o mal, que é algo que faz muito sucesso. Né? certo, que é a E fórmula. é uma fórmula que não tem erro, né? Se bem feita, se bem construída e bem dirigida, né? Se não, se perde. Para fechar, se você der para o cara que nunca assistiu Hum, nenhuma das séries, eu duvido que exista, mas posso ver que tenha, né? sempre tem. Ele começaria por onde e terminaria onde? Eu recomendaria, por incrível que pareça, a ordem original, né? Que não é a ordem cronológica, se fosse analisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não. Começaria lá com a Nova Esperança, que seria o sexto, né? Não, o quarto, perdão. O quarto, né? Aí o quinto, Império Contra-Ataca, e o sexto, o Retorno de Jedi, tá? Faria esse passeio pelos anos 80. Depois iria para os três do começo dos anos 2000. O 1, o 2 e o 3. E aí, por fim, esses três últimos, né? De 2015 e até agora 2019. Né, que seriam o 7, o 8 e o 9. Eu faria essa ordem, que é a ordem de lançamento no cinema, e para manter uma certa fidelidade, vamos dizer assim, à obra. Agora, se quiser assistir na ordem cronológica, pode também. Eu, particularmente, acho mais charmoso, né, e mais divertido seguir uma ordem clássica, que é a ordem de lançamento no cinema.
Beleza. Fechando, você tem alguma dica de algum livro para o cara que é neófito do assunto, para Ah, que, introduzir nesse é, universo? poderia ser Star Wars, é que eu não lembro o título completo dele, é um título grande. Se me desse um segundo, eu pegaria ali, faria uma licença poética aqui no nosso vídeo. Só um instante. Como Star Wars conquistou o universo, do Chris Taylor. Procurem lá, vale a pena, vocês vão ter para quem não conhece, quer conhecer a fundo, vai acabar vendo essa coisa que eu falei do protesto na Turquia, nesse livro, e outra sobre Flash Gordon. É um livro que eu usei para básico para minha pesquisa. Chris Taylor, Como Star Wars Conquistou o Universo. É um Isso aí. livro grande, mas é uma leitura prazerosa para quem quer conhecer a saga. Vai lendo de pouquinho, se for o caso, né? Eu acho que vale a pena. Né? Beleza, Homero. Muito obrigado Eu que pela agradeço. participação. Assim, quando nós tivermos condições de sair do nosso casulo, vamos lá comemorar, tomando, Vamos. tomando uma daquelas cervejas que você já sabe o nome, né? Bebemorar. Né? Aquelas cervejas que você já sabe o nome, que a gente já tomou, Sei, né? sei. Aqueles Também não nomes pode, a gente não pode proibidos, né? falar o nome, né? Que são nomes proibidos atualmente, né? Eu já falei ele aqui uma vez, né? É, Já coloquei a gente em risco aqui, falando sobre alguém aí do século XIX, que foi importante. mas nós estamos aqui para isso mesmo, né? Então, assim, agradeço você pela participação, Eu que né? agradeço, Ivan. Por essa Prazer. experiência e que a gente tenha mais oportunidades de conversar sobre assuntos, Sim, de conversar sobre as grandes produções aí. Se você tiver algum assunto, né? Uma pesquisa nova que você esteja fazendo nesse universo, é. está aberta aqui a vitrine do Giba para você. Obrigado. Beleza? Sempre prestigiando a vitrine do Giba, né? Com assuntos bacanas aí, pessoas legais que você está trazendo. Né? E Beleza. obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Prazer. Até. Até mais, Giba. Obrigado, pessoal. Até mais. Que a força esteja com vocês. E vida longa e próspera, né? Como diria o senhor Spock, da outra série. A outra série. Que às vezes eu faço confusão até hoje. As pessoas fazem, mas são duas séries muito legais. Exatamente. Falou, até. Cara, até mais.